Tá lá fora. Coisa que eu quero testar fazer, que é pegar takes bons, colocar no início do episódio, antes inclusive de apresentação, e depois... Não. É bom, eu gosto bem quando tem isso. Me pega, os episódios que tem isso me pega. Ó, já testei. Gosta, Sara? Então tá. Em preto e branco, então? Obrigado. Gente, alguém vai lembrar disso depois? Ai, obrigado, porque essa ideia é boa no geral, não gostaria de ter dela. Olá, Airfryers! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu sou o Robledo Magalhães e esse aqui, o Frita Comigo, podcast bem humorado de atualidades, com falazadas quinzenais. Aonde? Aí, no seu ouvidinho e também no seu tocador de áudio, seu tocador de podcast. A gente tá em todas as plataformas. Se não tiver na sua plataforma aí, você vai lá e bate na porta deles, fala, caramba, não tem Frita Comigo? Que história é essa? Que mercadinho é esse que não tem Frita Comigo? E me manda um inbox também, que a gente vê como é que a gente pode colocar lá. E aqui comigo hoje o Rafa! Erika Hilton! Obrigado pelo convite. Imagina! Aqui, antes que já entre no papo de comadre, se apresente pro pessoal, por favor. Sou o Rafa, sou proprietário do Café Magri, junto da minha esposa, Marília. Vocês vão ver ela aí no finalzinho da temporada. Linda, 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 linda. Magri, onde estamos gravando Onde estamos essa gravando. temporada. E vim aí a convite do Rô para falar sobre atualidades, temas leves. Só Para coisa esse episódio suave. eu tenho aqui bombas de pompom. Precisou levantar o clima, a gente balança o pompom. Tá, vamos deixar ele Se precisar aqui. pesar, me chama. Imagina. A do Frita Comigo é conhecido por fritar. A gente joga qual é aquele meme? A gente joga uma piadinha, faz pensar. Essa é a nossa toada por aqui. Misturar, pra não ficar uma coisa meio sem graça. Ela só tá falando de conscientização, ela quer dar uma de bacana. Então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas pra pensar, né? Hoje o papo, então, é sobre guerras. Só pra aproveitar que a gente falou do Magri aqui, então estamos em vídeo, tá, pessoal? Podcast, pode ouvir só por áudio, blá blá blá. Mas caso queira dar uma olhadinha, porque a gente tá, cada episódio, num cantinho aqui do Magri, no Palácio das Mangabeiras, um espaço babadeiro aqui em Belo Horizonte. Já falei no primeiro episódio, eu repeti. Quem é de Belo Horizonte e não conhece, conheça. E quem não é de Belo Horizonte, vem pra cá, bota no roteiro. O Magri tem uns brunches deliciosos, uns rangos chique do chique. Quem tá vendo a temporada aqui já tá sabendo, tá? E aí, a gente tá botando em vídeo também. Então, no Spotify, eu sei que é só abrir o aplicativo quando você estiver ouvindo, que ele disponibiliza vídeo. No YouTube tem também. E nos outros eu não sei porque eu não uso. Vocês usam algum outro, produção? O YouTube Music, YouTube, né? né? Então, nesses estamos. YouTube, Então, se é outro, esse só confere lá, me conta, inclusive, que a gente sabe os que a gente usa, né? Enfim, mas o papo hoje, drones autônomos, reconhecimento facial e a tática, a guerra também virou digital. Hoje, então, a gente vai se aventurar aí a debater os limites éticos, quais são, dessa chamada guerra 4.0. E a gente começa perguntando quem se responsabiliza pela decisão tomada por um algoritmo, Rafa? É complicado, né? Essa da guerra, eu acho que talvez seja a responsabilização para a inteligência artificial mais sensível, porque está lidando com vidas. Exato. E não só vidas de soldados que estão lá na guerra, bem entre aspas, porque querem, né? Mas assim, porque estavam no lugar errado, na hora errada, e estão na guerra, enfim. Mas essas decisões podem impactar na vida do civil. E a gente está vendo aí nesse conflito Israel versus o resto do Oriente Médio, que cada vez mais a gente vê esses ataques acidentais, que pra gente aqui no Brasil, infelizmente, foi e é muito comum por muitos anos, numa proporção muito menor, eu acho, de espanto, né, que gera menos espanto que a bala perdida, porque pega nenhuma pessoa, duas pessoas, na guerra morre 100 num negócio, mas aqui a gente acostumou banalizou uma coisa que não poderia ser, o absurdo da violência que a gente acha normal, a gente tá em guerra, e uma guerra que desde os anos 90 só cresce exponencialmente, os números só crescem, só que eu acho que lá acaba sendo mais chocante, porque é isso, é um míssil, é uma bomba gigante, é uma bomba hipersônica, é um morteiro, e aí tem uma a pessoa da escala da notícia global. E assim, teve uma entrega de ajuda humanitária em Gaza, que os seguranças que estavam fazendo a escolta da ajuda começaram a atirar na população de mulher, criança e adolescente. Assim. Então, pra gente, brasileiro, talvez seja
um pouco menos chocante, então a gente fala menos disso. Também tem uma questão da mídia, né, que não quer falar mesmo, mas eu acho que pro resto do mundo vem cada dia mais sendo um assunto que não tem como ignorar. Eu acho que e a responsabilização, ao meu ver, tinha que ser sempre dos líderes do país, assim. Essa decisão mesmo. E eu acho que esse tribunal, um tribunal internacional, de verdade, é urgente, assim, não é uma questão mais de... Não dá pra ser mais ativo puxando a orelha de, galera, vamos parar com isso aí. Não, eu acho que agora já passou da hora de ser não só uma persona não grata nos países que aderiram ao Tribunal de Haia. Essa pessoa tinha que ser presa, condenada à cadeia tal qual criminoso que ele é, né? Então, assim, você tratar o Netanyahu só como um líder de Estado e não como criminoso, eu acho que é reducionismo da história, assim. A gente tá fazendo reducionismo da história live, ao vivo, né? Então, tá cada dia pior, assim, essa banalização. Não sei que rumo que vai tomar, mas eu acho que o menor dos culpados ali é quem tá apertando o botão. Ele tem a responsabilidade dele ali, mas eu acho que essa pessoa vai acabando indo por medo até, né? Você vê em casos ali que a pessoa tenta desertar e toma um tiro nas costas. Então, como é que vai ser, né? E essa guerra que tem ocupado cada vez mais os noticiários vem junto de novos termos, que eu acho que, pra mim, é muito do que me compôs pra fazer esse episódio. Que, de repente, a gente começa a falar drones, de repente, a gente começa a falar associado à guerra IA, de repente, a gente começa a falar de mapeamento de regiões e tal. Me preocupa um pouco mais, porque aí a guerra ganha uma outra escala, né? É uma coisa meio doida o que tem acontecido mesmo. E, principalmente, se a gente pensa que as grandes big techs, como estão, com a quantidade de dados que tem, também estão de um lado muito claro desse ponto, que é o lado americano, né? Sim, você vê que na guerra da Ucrânia com a Rússia, a Ucrânia estava sem internet, sem meios de comunicação confiáveis e habilitáveis, e o Starlink providenciou, continuou providenciando, e no primeiro momento que o Zelensky falou não pro Elon Musk, ele cortou por um dia a internet. Tipo assim, só pra você ver o que você poderio. Exatamente. Então, a gente tá cada vez mais dependente, né, das tecnologias atuais e das big techs, mas, assim, cada vez mais reféns mesmo, assim, né? De dados, ele sabe onde estamos. Sim, não sei, no Irã lá, né, teve isso de, não, a maior inteligência do mundo é da Mossad, e eles sabiam onde estavam os generais e os cientistas, e isso foi amplamente divulgado semana passada, né, no finalzinho de junho, saiu 3 imagens dos 3 pessoas que supostamente estavam mortas no meio da população, assim, então, e aí a confiabilidade desse tiro, né, desse míssil que caiu ali num prédio residencial, supostamente matou o general, que semana passada estava vivo. Exato, então a gente está refém mesmo das big techs e das novas tecnologias. De precisão e tudo mais. Eu gostei que você falou de que a responsabilidade óbvia, mas que o óbvio precisa muito ser dito, em quem toma essas decisões, porque a partir disso a coisa fica muito mais precisa. Sim. Com mapeamento, com tecnologia para chegar, e no que eu estou viajando, assim, a pessoa, quanto menos envolve um outro cidadão ter que ali fazer, fica desumanizado o processo. Decidir mandar o drone, bum, acabou. E aí a morte, a vida não é mais morte, é número. Tanto que você vê que... Esse é o meu ponto, a coisa ganha escala. E aí as pessoas não são mais pessoas, são números, e quando a gente viu isso a última vez, não foi bom pro planeta. A gente teve aí 5 anos de guerra oficiais, mas assim, 10, 15 anos de conflitos que levaram a gente à guerra e que empurraram a gente para a guerra, né? E que literalmente acabou com o planeta, deixando só quem não estava dentro do conflito vivo, que foi os Estados Unidos, que acabou se tornando uma potência econômica e armamentista mundial, e que hoje dita os rumos do planeta, né? Então, assim... Mais uma vez, com as grandes big techs, que consolidam grandes números e tal. Tem um episódio aqui no podcast, inclusive, mais antigo, que é Tudão TikTok, em que eu posiciono um pouco esse lugar de que hoje falar de TikTok, Instagram, é também falar de poderio econômico, político e tal, porque a gente tem a China com o TikTok, e a gente tem os Estados Unidos com o Instagram. E que isso representa culturalmente, de alguma forma, a importância simbólica desses países envolvidos, né? O TikTok, ele nasce, né, no mercado chinês, através da ByteDance, que está ali num solo comercial um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no mundo ocidental. Inclusive, a ByteDance já teve outros produtos censurados pelo governo chinês, como o aplicativo de piada dele, se eu não me engano. Mas o grande ponto dele aqui, e que está sendo... foco do embate entre Estados Unidos e China. O TikTok, enquanto mídia social e enquanto as mídias sociais com uma potência que são hoje, né, entra aí como mais um símbolo dessa disputa. Porque os Estados Unidos, o governo americano, ele acusa o TikTok de vazar dados dos seus usuários
pro governo chinês. Não seria por acaso. A Paula Faria, uma grande amiga, entendedora, pesquisadora, a Paula é foda, mandou um áudio pra gente poder somar nessa conversa. Vamos ouvir e a gente volta pra papiar. Eu vou para um lado que eu acho que é o que mais me assusta aí nessa chamada Guerra 4.0, né? Que é sobre como a gente está tirando o ser humano do centro das decisões, né? A pessoa está agora num papel onde ela só aperta um botão, né? O botão do disparo. E aí a gente deixa a máquina decidir o resto, né? Isso desumaniza tudo, né? Desde quem está apertando o botão até o outro lado, porque não é mais uma pessoa, né? O inimigo é só um alvo. Então, você já tem essa desumanização, assim, dos dois lados, né? E aí a violência vira dado, estatística, e a gente se afasta emocionalmente do que de fato está acontecendo, né? E o que eu acho mais agravante nesses casos é que esses sistemas, eles dependem de dados, né, para funcionar. E dados, não importa a quantidade, eles são enviesados, né? Então, eles vão ter um viés racial, cultural, político. Então, o que ele vai fazer? Ele vai repetir os mesmos preconceitos que já existem, só que numa escala de guerra, né? O que a gente está vendo agora. E aí, no fim, parece que é tudo mais limpo, mais eficiente, mas a verdade é que a gente só está empacotando a barbárie de um jeito diferente, né? De um jeito mais automatizado. E o que eu enxergo agora para os próximos anos é uma corrida armamentista voltada para a inteligência artificial e coisas automatizadas. Então, igual a gente já teve corrida nuclear e tudo mais, então acho que agora as coisas já estão viradas para esse lado, e a gente vai ter que correr com legislações que não podem envolver só governos, né? A gente tem que pensar isso de um ponto de vista filosófico mesmo, ético. Bum! Paulinha, vou fazer por você aqui o horário local do lacre, 16h36. Nós estamos, talvez, só empacotando a barbárie de um jeito novo. Parece que ela estava aqui ouvindo, Tava ouvindo, né? a conversa. Porque não foi combinado. Não foi, pois é. Mas pontuou exatamente o que a gente estava trazendo, a coisa da decisão pelas máquinas, de quem aperta o botão e tal. Mas eu gostei também dessa coisa de empacotar a barbárie de um jeito novo, porque realmente tem uma certa venda dessa guerra menos brutal, o que é completamente mentira. Tipo assim, porque não tá levando homens ao campo necessariamente, porque a justificativa um pouco dos drones é que você consegue ter distância da ação, como se isso fosse... Porque tem a prática, de fato, mas me vem na cabeça o greenwash, quando eles só querem ser ambiental, entende? Sim, só que ser pra parecer pra galera que tá morrendo menos. E assim, ó, beleza, então, tem menos soldado na linha de frente se encontrando, se enfrentando, porque tá com medo do drone, o país não vai mais mandar soldado. E aí, vai bombardear o quê? Porque a bomba vai continuar caindo. Então, e aí, você vai começar a bombardear a cidade, porque a desculpa hoje, né, para bombardear Gaza é que o inimigo de Israel está infiltrado na cidade, usando a cidade como escudo. Mas aí você vai ver, o Hamas, né, não tem 20 mil pessoas, já morreram mais de 30, e aí? Tá infiltrando, mas você tá matando mais gente do que existe na coisa. Você não matou ninguém até agora, pra você continuar, né? 4.0 é escala. Os números não diminuem, eles aumentam. E continua se mandando bomba. Então, assim, nós estamos falando até desse exemplo. A bomba tem um efeito midiático também. Sim. Não é só a coisa da guerra tática. E muito da rendição, né? A bomba é meio que um jeito de falar, se rende que você não manda mais. Não é mais, e foi exatamente o que os Estados Unidos fez com o Japão, né? Tipo assim, eu não tinha necessidade mais, já estava entregue e tal, mas só que o Japão era o único que continuou lutando. Então, assim, vou jogar essa bomba aqui para eles entenderem quem eu sou. Poderosa. E eu, assim, eu não acho que vão ser todos os países lutando para aumentar seu poder tecnológico, para aumentar sua capacidade de inteligência artificial. Eu acho que vai ser uma coisa... Estados Unidos... E o único contraponto é a China, porque a China tem o monopólio da produção tecnológica do mundo hoje. É verdade. Então eu acho que vai ser esses dois. E aí, assim, quem os Estados Unidos liberar de ter a tecnologia, que hoje é Israel, é a Ucrânia, é a União Europeia, e quem a China liberar de ter a tecnologia. Mas você não acha que vai ser uma corrida? Do mesmo jeito que teve a corrida armamentista, a corrida tecnológica bélica. Porque não, assim, não pra estar no Andrei, mas porque se não tiver, você vai estar falando. Assim, não tem nem como se defender. Então, e eu acho que não tem, e é um projeto não ter, sabe? Eu não acho que o Brasil hoje faça o que quiser, muda o Congresso, muda a dinâmica nacional, a gente fala assim, todo mundo vai trabalhar em prol disso, o Brasil precisa se armar para se defender na guerra. A gente não tem
capacidade temporal, a gente não tem tempo de criar e de criar, assim, de chegar num nível que a gente alcançaria essa galera a tempo de se defender. Então, assim, se for tomada a decisão, vamos acabar com o Brasil, acaba. Vamos acabar com o Peru, acaba. Vamos acabar com Israel, acaba. Vamos acabar com a Palestina, acaba. Não, acabou porque não quis. Então, assim, vamos manter, vamos mostrar aos poucos, não vamos mostrar nosso poder militar completo. E hoje, no mundo, nem os Estados Unidos têm capacidade de construir do zero uma tecnologia tão relevante de inteligência artificial, né? Ela depende de chip chinês, de chip de Taiwan, e isso tem influenciado muito os rumos, né? A China, por ser não tão imperialista quanto os Estados Unidos, tem pouca influência nessa relação com os outros países. Então, se você tem dinheiro e quer comprar, eles te vendem. Sim. A não ser que você esteja produzindo armas. Então, eu acho que essa fala da Paula levanta essa bola pra gente, que é de mostrar que não é uma guerra que tem vários lados. Para mim, tem dois lados hoje, muito bem estabelecidos. A gente tem a Rússia, né, correndo por fora, porque é uma potência nuclear muito grande, a maior que existe hoje. Pelo laço histórico também dela. E de resistência às guerras, né? O Império Russo foi muito resistente às guerras, mas os Estados Unidos ali com sua tecnologia, com seu trilhões de dólares investidos em exército, né, que somando as outras 5 ou 6 potências armamentistas, a gente não tem o que os Estados Unidos investe, e mesmo assim, em arma nuclear, a Rússia está na frente, em tecnologia a China está na frente, então eles se evitam e fica botando ali os países periféricos para se enfrentar. Sabe um negócio que eu acho muito interessante para colocar nesse caldo? No meu recorte de mídias, né, que eu fico observando, a gente tem pela primeira vez uma geração culturalmente ativa que não foi influenciada pelo Ocidente. Sim. Com o K-pop, enfim, a geração Z, de alguma forma, consegue ter uma outra perspectiva, porque eu sinto que a nossa, vou botar todo mundo aqui na geração 30, 40, lá vai, o referencial americano com a American Way of Life foi muito forte, né? E isso constrói simbolicamente os Estados Unidos também. Sim. Hoje em dia é quase doido imaginar que alguém peita os Estados Unidos, né? Porque parecia quase que impossível. Sim. E eu, inclusive, pensando nessa história do American Way, como é que não é uma coincidência, hoje a gente tem os jovens, né, de 16 até 25 anos não querendo trabalhar CLT, porque não acredita que isso vai levar ele a lugar algum, assim. E antigamente era o único formato de vida possível, né, era ser um estadunidense brasileiro, assim. Então, você tentar prosperar por meio do trabalho duro, não sei o quê, e aí hoje ficou cada vez mais difícil, porque o mundo tá essa loucura que tá. Não tem muito o que justifique. Você não quer mais, assim, eu conheço pouquíssimos jovens que querem ir para os Estados Unidos, falar assim, não, minha vida, eu só vou ser feliz se eu estiver lá nos Estados Unidos, porque é lá que tá o dinheiro. Hoje não é mais verdade, a gente vê, número em Los Angeles de pessoas sem teto, né, aumentando exponencialmente. O sonho americano ruiu lá. Então, assim, aqui já tinha ruído muito antes, mas a gente demorou a perceber, porque a mídia, a novela, a TV, o jornal, ainda é cúmplice desse sonho estadunidense, mas vende bem. Mas você vê, ela falou aí, porque é a banalização dos dados, né, e tal, e eu acho que nem é a questão da banalização, não, é uma escolha das grandes mídias, assim, no mundo. Você não vê a Globo falando sobre o conflito, o genocídio Israel-Gaza, você não vê a BBC, você não vê a CNN, você não vê a Fox News. Você não vê. Editorial também. Não vão falar, e assim, se falar, vai ser enviesando a conversa. Você vê quando o Fantástico escolhe falar sobre o conflito, é sempre pisando em ovos, para não criticar ali Israel, porque eu não posso criticar e tal. Então, não podemos pontuar o óbvio, é uma coisa meio doida, né? E quando você fala, por exemplo, o genocídio do povo palestino, você está assumindo um lado da cabeça de quem acompanha as notícias por essas mídias. Então você está assumindo que você é de esquerda, extrema esquerda, e sendo que eu só não entrei nessa de banalizar as mortes. Eu só não entrei nessa de achar que é só número. E quem entrou nessa em um certo período da história, entrou de um jeito que, para sair, a gente teve que entrar numa grande guerra, né? E cada vez mais a gente vai flertando com essa grande guerra novamente, né? A gente vai flertando com isso. Que era o que imaginávamos jamais repetir, né? Mas, enfim. Com a criação da ONU, né? Ficou parecendo que tinha um esforço. Né? Ficou parecendo que tinha um esforço global pra gente ter paz. E, pouquíssimo tempo depois, Guerra Fria. Pouquíssimo tempo depois, pós-Guerra Fria, né? Conflito dos Estados Unidos
ano após ano. Israel tem 30 anos que Israel fala todos os anos que o Irã está muito próximo de conseguir as bombas nucleares e agora tomou a atitude de bombardear o Irã. Então, a gente está cada vez, assim, se por 30 anos eles só falaram e agora eles tomaram atitude, eu penso que cada vez mais estamos flertando com o perigo de uma guerra global. Talvez... E ainda mais com um mundo muito mais globalizado do que já foi. Sim, talvez isso seja hoje em dia um problema muito maior que na época, porque na época ninguém tomava partido, não. Hoje assim, é quase impossível. A malha global, ela tá muito tecida. Sim. De comércio, de cultura. Exatamente. Então, assim, eu não vejo uma guerra mundial hoje, uma guerra igual foi em 45, que não envolva todos os países. Sem sombra de dúvidas. Ou você vem pra cá ou você vai pra lá, e aí agora você vai ter que estar no conflito. Não acho que é mais opcional igual foi. Inclusive, estava vendo esses dias falando sobre a construção da nova Rota da Seda, o quanto que essas alianças vão se construindo para além de guerra, para esse momento. É isso, o mundo ele vai se conectando, interconectando. E de comércio, né? Você vê que o BRICS cogitar, né, uma união que sempre foi econômica, cogitar criar uma moeda para conversar entre o BRICS mesmo, não está falando que essa moeda vai ser a moeda da população e que nós vamos vender só nessa moeda. É uma moeda para conversar entre si. Já foi um problema gigante para os Estados Unidos que transpassou o Donald Trump, né? Que foi um problema para o Biden, o Trump acha um problema também, e qualquer peça que os Estados Unidos deixe estar na presidência vai falar com o mesmo viés. Não existe BRICS ter moeda própria, não existe a América Latina ter moeda própria. Imagina o poderio disso, né? E a descentralização, né? Descentralização, tipo assim, você vai tirar o único poder que os Estados Unidos de fato têm, porque o poder militar assim, você não luta com o mundo inteiro. Então, se os Estados Unidos quiser lutar com o resto do mundo, ele precisa ter essa influência econômica antes. Você precisa conseguir fazer com que a pessoa, antes da guerra, dependa de você. E aí a gente tem, hoje, um pouco descentralizado essa moeda, né? Mas ainda é muito dependente dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, a África, a gente teve uma reportagem aí que bombou muito, enfim, que é um líder de congresso africano conversando com um pesquisador / entrevistador da BBC, e aí ele ia perguntar assim, você não tem medo que a China está fazendo? Não, medo o quê? A China veio aqui, botou recurso. Qual que é a contrapartida? Se evoluam, comprem da gente. Então, a contrapartida foi se evoluir, ser grande, tentar ficar grande. E na contrapartida dos Estados Unidos é assim, ou você compra comigo ou eu te mando uma bomba, ou eu exploro seu povo, ou eu boto uma base aí no Kuwait. A proposta na mesa não é muito tentadora. Não tem muito como você negar. Então, assim, pela China ser menos imperialista do que os Estados Unidos, talvez isso esteja redesenhando ali essa geopolítica. Total. Mas é um negócio que a gente depende de tempo, né? E eu não acho que tem tempo para se organizar do jeito que precisava se organizar, sabe? E muito menos com essa previsibilidade algorítmica e tal. Então, assim, a coisa urge mesmo. Sim. Talvez a gente volte para falar disso mais vezes. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Deixa redes aí do Magri, aproveitar que tá recebendo a gente. Inclusive, muito obrigado, viu? Tá? Muito obrigado. Não, tá gostando muito, tá? Eu que agradeço. Parabéns. Ainda mais hoje em dia, ninguém tem obrigação de fortalecer ninguém nos projetos de ninguém. Vocês não só acreditaram na ideia, como estão junto e com total liberdade editorial para poder falar, hablar, produzir. Tipo, muito obrigado. Conte conosco, estamos juntos mesmo. Obrigado, @Café Magri. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Ele é muito tiozão. Olha, comigo vocês já sabem, Rô S2 Marketing MKT, não tem rede do podcast. Beijão pra todo mundo. Daqui 15 dias tem outro episódio. Tchau. Calma aí que tem mais uma parte. Esse é o Frita Comigo, um podcast de produção independente que só aconteceu graças a umas ideias malucas, muito café e gente criativa. Roteiro e apresentação, Robledo Magalhães. Vídeo e direção fotográfica, Cadu Passos. Produção e cenografia, Sara Valverde. Oferecimento e apoio, Café Magri. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima fritação.